Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Biologia D. Acho que agora, em nome de Jesus, eu consegui finalmente, depois de 10 aulas, arrumar o meu áudio no negocinho de gravar aqui. Não vai precisar eu usar 500 mil alternativas. E talvez eu acho que esse vídeo vai ficar com um som até muito alto. Então, se estiver muito alto aí, vocês abaixam o volume do lugar que você estiver assistindo. Mas acho que agora vai dar tudo certo. Beleza? Vamos continuar da onde a gente parou na semana passada, certo? A gente viu a primeira lei de Mendel, né? Na semana retrasada, na verdade, e nessa semana passada vocês fizeram os exercícios da aula da primeira lei com o professor Wagner. Hoje, então, a gente vai trabalhar com a segunda lei de Mendel, beleza? Para isso, a gente vai precisar relembrar, vai ter que ficar o tempo inteiro, né? Lembrando como que foi que a gente trabalhou lá com a primeira lei, tá bem? Vamos lá, então. Gente, a segunda lei de Mendel, né? Na verdade, vai fazer o quê? Vai ser como se fosse um upgrade da primeira lei. Lembrem lá que na primeira lei a gente tinha o quê? O estudo da transmissão de uma característica de uma geração para outra. Então, a gente está trabalhando a transmissão de uma característica, ou a cor, ou a textura, né? Ou alguma coisa, alguma característica que a gente tinha interesse. Nos exercícios aparecia lá, cor branca ou cor preta de pelo, ervilha lisa ou ervilha rugosa, ervilha verde ou ervilha amarela, né? Trabalhava só com uma característica. Na segunda lei de Mendel, qual que vai ser a diferença? Vai ser que a gente vai trabalhar agora com o quê? Com duas características simultaneamente. Ou seja, enquanto lá na primeira lei de Mendel a gente trabalhava ou com ervilha lisa ou com rugosa, né, de uma vez, ou com ervilha amarela ou com ervilha verde numa outra vez, agora a gente vai unir isso. A gente vai trabalhar, por exemplo, com ervilha lisa e amarela, ervilha verde e rugosa. Eu vou unir essas duas características, tá bem? Então, né, basicamente isso que vai acontecer, trabalhando duas ou mais características simultaneamente, né? Então, vou ver isso. Como, gente, que é possível a gente trabalhar com essas duas características simultaneamente aqui na segunda lei de Mendel? A gente vai ter já que presumir, gente, que a gente está falando que cada par de alelos, né, que vai condicionar essas diferentes características, eles estão em cromossomos diferentes, então eles estão em homólogos diferentes. Lembra lá da biologia A, e que a gente falou um pouquinho na BioD também, quando a gente fala de cromossomos homólogos, né? O que são cromossomos homólogos? São pares, né, onde a gente tem um cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe. Então, olha só, quando a gente fala de segunda lei de Mendel, a gente está falando de dois pares de alelos, então um par para cada característica, e cada par desses alelos vão estar em cromossomos homólogos diferentes. Então, eu tenho 4 cromossomos envolvidos. Um parzinho que veio do pai, né, da mãe com uma característica, né? Então, por exemplo, aqui, cor da semente, né, amarela ou verde, vai estar num parzinho de cromossomos, e o outro par de cromossomos, né, vai ter um outro par de alelos, né, vai ter o gene, por exemplo, para textura, verde ou rugosa. Como assim? Olhem só aqui. Na primeira lei de Mendel, a gente trabalhava o quê? Um único parzinho de cromossomos, né? Um alelozinho. Por exemplo, alelo dominante e alelo recessivo. E aqui na segunda lei eu vou ter outros dois alelozinhos aqui, tá bem? Então a gente chamou aqui de homólogo A e homólogo B. Então, aqui nesse homólogo A, por exemplo, eu tenho um locus A, né? Então, um local onde eu vou ter o alelo A, né? Que vai ter nesse locus lá, vai ter os dois genes alelos, né? Então, eu vou ter os dois alelos para característica 1. Então, por exemplo, aqui nesse homólogo A, por exemplo, eu poderia ter a característica cor. Já num outro parzinho de cromossomo, eu vou ter o locus B, né? Onde eu vou ter os alelos B, né? E vai ter a característica 2. Ok? Por isso que a segunda lei de Mendel a gente chama também de lei do dihibridismo, né? De dois hibridismo. Então, eu estou hibridizando duas características. Então, o que a segunda lei de Mendel vai me propor? Como que essas duas características elas vão interagir entre si,
né? Levando em consideração que elas estão em cromossomos diferentes. Será que sempre a ervilha amarela vai ser lisa? Será que sempre a ervilha rugosa vai ser verde? Ou será que essas características se misturam? Será que, por exemplo, esse cromossominho sempre fica junto com esse? Por exemplo, esse veio do pai, esse do pai, esse da mãe, esse da mãe. Ou será que na hora que eu for formar gametas, isso aqui vai se misturar? Lembra que tudo isso aqui, gente, está relacionado também com a divisão celular, né? No processo da divisão celular, esses gametas eles vão se segregar independentemente. E daí, gente, daqui, né, já vai vir a nossa o enunciado da segunda lei de Mendel, que é o que, né? A segunda lei de Mendel, ela leva o nome também de lei da segregação independente. O que significa isso? Olha lá. Quando, num cruzamento, estão envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que os determinam se distribuem de modo independente um do outro. Então, vamos voltar à nossa imagem lá. Aqui eu estou estudando 2 características, né? Então, 2 caracteres aqui. Eu vou dizer que o quê? Isso aqui não tem influência sobre isso aqui. Essa característica, por exemplo, a característica cor, não tem influência sobre a característica textura. Ou, por exemplo, a característica A não tem influência sobre a característica B. Então, elas podem ser misturadas, porque esses cromossomos aqui, quando esse indivíduo for formar um gameta, eu posso mandar esse com esse, ou esse com esse com esse com esse. Eu posso misturar tudo, ok? Então, isso que significa a segregação independente, ok? Então, eles vão se distribuir nos gametas de forma independente um do outro. Não é porque eu tenho a característica amarela e lisa que necessariamente vai ser essa característica que vai ser passado quando eu tiver um heterozigoto, por exemplo. Beleza? Então, coisas importantes aqui. Na primeira lei de Mendel, eu estava trabalhando com uma única característica. Agora, eu estou trabalhando com 2 características. E essas 2 características, uma não influencia sobre a outra, beleza? Uma vai ser diferente, as duas, a gente está estudando as 2 unidas, tá? A gente está estudando a herança dela unidas, porque a gente quis unir essas 2 heranças para serem estudadas unidas, porém, não necessariamente uma está influindo sobre a outra, tá? Uma não tem influência sobre a outra, ele só está estudando elas juntas, ok? Então, o que aconteceu, né? Só atualizando aqui para o que Mendel fez, enquanto na primeira lei a gente estava estudando uma dessas características por vez, aqui na segunda lei a gente está estudando o quê? Elas 2 a 2, né? Por isso que é o de hibridismo, que nem eu tinha dito já no slide anterior. Então, eu basicamente peguei essas 2 características aqui, ó, né, que a gente são o que ficou famoso nos estudos, né, e que é o que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai unir a forma da semente com a cor da semente, ou textura, né, se ela é lisa ou rugosa e é amarela e verde. A gente já viu que rugoso e verde é recessivo, e liso e amarelo é dominante. Porém, né, a gente pode ver uma mistura aí. Por exemplo, que uma ervilha ela pode ser recessiva para textura, mas dominante para cor, ou dominante para textura e recessiva para cor. A gente vai ver esse mesclado de características, ok? Então a gente já sabe que uma não influencia sobre a outra, mas a gente pode analisar elas juntos, ok? Mendel, gente, teve uma sorte muito grande aqui, porque ele foi estudando essas características 2 a 2, né, sem saber, lembrando que nessa época não tinha microscópio, então não tinha toda a alternativa, né, que a gente tem atualmente. Mas Mendel deu muita sorte aqui, porque ele pegou essas características, todas elas estão em cromossomos diferentes. Ou se estão no mesmo cromossomo, estão numa distância grande. Então, a gente não tem nenhuma característica ligada. A gente vai ver mais pra frente o linkage, que às vezes as características estão ligadas e são herdadas juntas. Aqui, elas são herdadas todas separadamente, cada uma no seu cromossomo, tá bem? Então, vamos lá ver o que Mendel, que aconteceu aqui. Vamos focar primeiro aqui na imagem. Olha só, gente. Do mesmo jeito que a gente teve o cruzamento para a primeira lei de Mendel, agora a gente vai ter o cruzamento para a segunda lei. O que vai acontecer de diferente? Enquanto lá eu tinha um gene só, então eu tinha só um parzinho de alelo, as minhas ervilhas eram Vzão, Vzão ou Vzinho, Vzinho, e quando eu cruzava elas ficava Vzão, Vzinho.
Agora, como eu tô falando de segunda lei, eu tenho o quê? Duas características. Eu tenho os alelos para cor, que são os alelos que são representados pela letra V, e eu tenho os alelos para textura, que são representados pela letrinha R. E se estou trabalhando agora com duas características, eu não tenho mais só o indivíduo, né, com dois alelos. Lembram que os organismos são diploides, então tem um conjunto, né, de dois. Então, olha só, quando eu digo que uma ervilha é lisa e amarela, para ela ser lisa, né, e eu estou chamando de geração parental pura, para ela ser lisa, Rzão, Rzão. E para ela ser amarela, Vzão, Vzão. E o meu outro extremo, né, de homozigoto recessivo, eu vou ter uma ervilha rugosa e verde. Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Tem os meus dois parentais puros aqui sendo cruzados. Lembra lá, como que a gente sabe que essa linhagem é pura? Faz cruzamento e esse cruzamento só gera indivíduos iguais, através da autofecundação. Então, Mendel pegou plantas que só davam ervilha lisa e amarela e plantas que só davam ervilhas verdes e rugosas. Tínhamos o nosso parental puro aí, ok? Então, agora aqui meu parental puro totalmente dominante e o totalmente recessivo. Faço os meus gametas. Gente, agora os meus gametas vai ter o quê? Um alelo de cada característica, certo? Porque eu vou mandar pro meu filho, né? Pro bebê ervilha lá. Então, eu vou mandar para a minha próxima geração um alelo de cada uma das características. Então, por exemplo, essa ervilha aqui, ó, só tem Rzão. Manda o alelo Rzão. Só tem o Vzão. Manda o alelo Vzão. Cuidado, gente. Muitas pessoas, quando vão formar o gameta aqui, coloca Rzão, Rzão. Rzão não é gameta, porque eu mandei os meus dois alelos. É um alelo de cada característica. Então, eu mando um Rzão e um Vzão. Aqui é a mesma coisa, um Rzinho e um Vzinho. Então, os meus gametas ficou Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho. Beleza? Vamos unir os gametas, né? Ficou o quê? Esse Rzão com esse Rzinho, Rzão, Rzinho. Esse Vzão com esse Vzinho, Vzão, Vzinho. Tranquilo? E agora eu tenho a minha geração F1, que é a união dos meus dois gametas parentais. E como ficou a minha F1? Do mesmo jeito que era lá na primeira lei de Mendel, ficou o que aqui na segunda lei? Um heterozigoto. Como eu estou tratando de duas características, eu falo que é um duplo heterozigoto, ok? É heterozigoto para as duas características. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Como eu sei que o Rzão, né, é dominante, a ervilha é lisa. E como eu sei que o Vzão é dominante, ela ficou amarela. Então, de um cruzamento entre os dois parentais puros, a minha F1 ficou o quê? 100% heterozigota. E o fenótipo dela é o fenótipo das características dominantes. Tranquilo? Aí a gente vai fazer o quê? Achar a geração F2. Como que a gente acha o F2, gente? Fazendo o autocruzamento aqui. Então, eu vou pegar esse cruzamento e vou cruzar esse indivíduo com ele mesmo. Então, eu vou fazer um Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, cruzado com um Rzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho também. E aqui é a segunda sacada quando a gente for resolver um exercício. Como fazer os gametas de um indivíduo heterozigoto? Olha só. Aqui, ó, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Esses são os meus possíveis alelos. Então, eu vou unir os dois alelos diferentes, né, de todas as combinações possíveis. Eu posso unir esse Rzão com esse Vzão. É o meu primeiro gameta. Aqui, ó, o gameta Rzão, Vzão. Lembrem, o gameta sempre vai ter a metade dos alelos de um indivíduo adulto. Então, aqui, ó, se eu tinha Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, eu vou ter pelo menos um R e pelo menos um V. Então, unir primeiro aqui, ó, o Rzão com o Vzão. Ficou Rzão, Vzão. Mas eu posso mandar o Rzão com o Vzinho pro meu gameta. Rzão, Vzinho. Eu posso mandar o Rzão com o Rzinho, Vzão, né? Ou posso dar o Rzão com Vzinho, Rzão, Vzinho. Ou eu posso mandar só os recessivos, Rzinho, Vzinho. Aqui, ó, eu tenho os meus gametas. Combinei 2 a 2 os meus diferentes alelos, né? Então, peguei o gameta feminino assim e o masculino também, né? Porque eu tô cruzando dois indivíduos iguais.
Gente, esses gametas também, eles são produzidos na mesma proporção, tá? Se não tiver lá o que a gente vai chamar de alteração lá do crossing over, a gente vai ter uma diferençazinha, vai ser coisa mais pra frente aqui, pra gente não ter importância. O que a gente vai ter aqui, ó? Mesma proporção de gametas. Um quarto dos meus gametas vai ser assim, um quarto assim, um quarto assim, um quarto assim. 25% para cada um, tá ok? E vamos unir. Eu posso unir Rzão, Vzão com Rzão, Vzão, vai ficar Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Posso unir Rzão, Vzinho com o Rzão, Vzão, então, ó, esse aqui com esse aqui vai dar esse aqui, né? Vamos unindo esses gametas, tá? Uniu todos eles, vai dar todas as minhas possibilidades. Como eu sei quantas possibilidades eu vou ter de indivíduos? Faz a multiplicação. 4 vezes 4, né? 4 possibilidades dos gametas aqui com as 4 possibilidades aqui. 4 vezes 4, 16. Se eu contar o meu quadrado aqui, eu vou ter 16, ok? Então, eu vou ter 16 possibilidades, né? Unindo um a um aqui. É um trabalho braçal mesmo, gente, se você for fazer o quadrado de Punnett. Então, por exemplo, aqui, ó, unir esses dois, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Agora, unir esse aqui, né, com esse aqui. Ficou Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão. Esse aqui com esse aqui, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Esse aqui com esse aqui, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, né? Trabalho braçal, de fazer a união mesmo. E agora eu vou trabalhar os fenótipos. Aqui, ó, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, amarelo e lisa, amarelo e lisa, amarelo e lisa, amarelo e lisa. Se eu parar para contar, eu vou ter um total de 9 indivíduos com as características totalmente dominantes. 9 enquanto em 16, né? Porque eu tinha um total de 16. Então, eu tenho 9 indivíduos dominantes. Se eu contar agora aqui, ó, amarela rugosa, amarela rugosa, amarela rugosa. Então, eu tenho uma característica dominante e uma recessiva. 3. Agora aqui, ó, verde lisa, verde lisa, verde lisa. Uma característica recessiva, a outra é dominante. 3 também, ó. 1, 2, 3. E ele tinha 3. E uma só que é verde e rugosa. Uma característica, uma ervilhazinha só apresentou as duas características recessivas. Então, 1. Daqui que eu tiro o que a gente chama de proporção da segunda lei de Mendel, que é 9 para 3 para 3 para 1. O que significa, então? 9 indivíduos vão ter as características totalmente dominantes. 3 indivíduos vai ter uma característica dominante e a outra recessiva. Aqui vai ter a outra característica dominante e a outra recessiva, né? Vai inverter. E aqui totalmente recessivo, beleza? Geralmente, gente, eu não gosto de usar o quadradinho aqui desse jeito, viradinho assim. O meu quadradinho geralmente é assim, ó, no quadrado mesmo. Então, do mesmo jeito, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Da minha geração F1 totalmente heterozigota. Faço a autofecundação, então é cruzar um Vzão, Vzinho com um Rzão, Rzinho. Olha lá os gametas, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Repete os gametas aqui. E daí eu uno tudo. Olha só, une Vzão com Vzão, 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 Rzão, 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 né? Vermelha lisa e amarela e lisa. Aqui, Vzão com Vzão, 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 Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Tem pelo menos um dominante de cada um, totalmente dominantes características, né? E olha só, tem alguns macetezinhos que a gente geralmente pode observar. Nos dois extremos aqui, ó, nessa diagonal, eu vou ter os organismos que são puros. Aqui, ó, totalmente homozigoto dominante, totalmente homozigoto recessivo. E essa diagonal aqui, gente, essa diagonal vai ser os meus heterozigotos, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né? Que foi a união aqui entre os gametas. Então, essa diagonal, geralmente, a gente pode preencher direto com os totalmente heterozigotos. E ao redor aqui, eu vou unindo. Por exemplo, aqui nesse aqui, ó, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. Esse aqui, ó, Vzão com, ó, Vzinho com Vzinho, Vzinho e Vzinho, a ervilha ficou verde. Rzão com Rzão, 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 a ervilha ficou lisa, ok? E se a gente parar para contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ervilhas amarelas e lisas. 1, 2, 3. 3 ervilhas verdes e lisas.
2, 3. 3 ervilhas amarelas e rugosas e uma ervilha verde e rugoso. Então, aqui chegou a minha proporção 9 para 3 para 3 para 1 também. Gente, o macete para fazer aqui, o que a gente tem que fazer quando estiver fazendo o exercício? Vou fazer o exercício aqui no final com vocês. Vê quais, anota. Esses exercícios têm que ter anotação. O enunciado tá anunciando a questão lá, anota o que cada alelo gera para cada característica, tá? Sempre tem anotado. E depois vou fazer os cruzamentos. A maioria das vezes, se eu estiver cruzando, né? Sempre. Se eu estiver cruzando 2 indivíduos heterozigotos, a gente vai conseguir formar um quadrado com 16 possibilidades. Se for heterozigoto. Se não for, um deles não for heterozigoto, obviamente não vai dar as 16 possibilidades. Então, a gente tem que fazer uma outra continha, tá bem? Como que eu posso fazer essas continhas? Por exemplo, ó, se for um indivíduo totalmente heterozigoto, sempre vai ser assim: 9 para 16, 3 em 16, 3 em 16, 1 em 16. Agora, como que eu posso utilizar a probabilidade, por exemplo, quando eu não estou trabalhando com indivíduos inteiramente heterozigotos? Olha só nesse caso aqui, ó. Quando eu quero usar a probabilidade, utilizando os genótipos. Então, por exemplo, o exercício deu os genótipos pra gente, ó. A gente pode calcular separadamente. Se você não quiser usar esse quadrado aqui, pode calcular separadamente a probabilidade para cada alelo. Então, a porcentagem para cada alelo, como se fosse a primeira lei de Mendel. E depois eu vou multiplicar os resultados. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho esse cruzamento desses indivíduos aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, ok? Então, vamos supor que esse aqui seja a mulher e esse aqui seja o homem. Eu tenho uma mulher heterozigota pro alelo A e ela é homozigota dominante pro alelo B. Já o homem aqui, ó, é heterozigoto pros alelos, pro gene A, né? Então, vai ter os alelos heterozigotos A e B e é heterozigoto para B também. Então, olha só, eu posso fazer o cruzamento né, se eu não quiser montar o quadrado aqui para formar os alelos, eu posso fazer direto. Como que seria o cruzamento desses indivíduos para o alelo A? Então, seria azão, azinho vezes azão, azinho. Azão, azinho vezes azão, azinho vai dar aquilo que a gente já sabe, ó. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho, né? Dá na mesma. Azinho com azinho, azão, azinho. E qual que ficou as minhas probabilidades aqui? 1/4 azão, azão, 1/4 azinho, azinho e 2 em 4, né, azão, azinho. E eu faço também para o alelo B, né, porque é o mesmo cruzamento, a gente está fazendo separado. Bezão, bezão vezes bezão, bezinho, né, cruzamento. Bezão, bezão com bezão, bezinho. Esse aqui só pode me dar bezão, né? Então, pode ser bezão com bezão, 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 bezão com bezinho, bezão, bezinho. Meio para cada um. Então, a gente já tem quais são as possibilidades de encontro nos diferentes alelos, para alelo A e para alelo B. Vamos supor, então, né, que a questão seja: qual a probabilidade desse casal aqui, que a gente já tem, terem um filho com um genótipo azão, azinho, bezão, bezinho? Como que eu vou fazer? Eu já tenho as minhas probabilidades. Para ser azão, azinho, ó, eu sei que é o quê? 2/4, né? Então, eu coloco aqui 2/4. Para ser bezão, bezinho, eu sei que é o quê? Meio. Então, a probabilidade vai ser o quê? 2/4 vezes meio. Então, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. Fica 2 em 8. Se eu simplificar isso aqui, 1/4. Gente, aparece questão assim, ok? Então, tem duas possibilidades de eu achar os meus genótipos na segunda lei de Mendel. Eu posso trabalhar com o quadrado aqui, fazer a contagem, mesmo se for para um indivíduo que não é totalmente heterozigoto, ou eu posso trabalhar assim, ó, separado. Eu já trabalhei muito assim. Então, que é o quê? Faço o cruzamento para um alelo, faço o cruzamento para outro, escolho qual que é a combinação que eu quero e faço a multiplicação. Aqui, como eu queria só azão, azinho, ó, eu peguei o meu azão, azinho, que é 2/4. Como eu queria bezão, bezinho, eu peguei o meu bezão, bezinho, que é meio, e chegou no meu resultado aqui. Tranquilo? Beleza? Isso, então, gente, para o dihibridismo. Pode aparecer, é mais raro, né? Mas se aparecer para vocês. E casos de trihibridismo, né?
Como, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho 3 ou mais pares de alelos, né, ou polihibridismo, por exemplo, como que eu vou fazer um cruzamento entre um organismo azão azinho, bezão bezinho, cezão cezinho? Vamos ver como que seria um quadrado de Punnett com os indivíduos né, quando eu estou estudando 3 características simultaneamente. Olha só, isso é um quadrado de Punnett quando eu estudo 3 características simultaneamente. Então, olha só, os meus gametas, por exemplo, A, B, C, primeiro gameta. Azão, Bzão, Czinho, segundo gameta. Azão, Bzinho, Czão, outro gameta. Então, ó, se eu tenho aqui 3 alelos, né, eu vou ter o que aqui? 9 possibilidades de gameta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 possibilidades. E se eu tenho, né, 9 possibilidades de gameta na mulher, no homem eu vou ter 9 também. 9 vezes 9, né? Olha só, eu vou ter aqui todas as minhas possibilidades. Gente, numa hora da prova, isso é o que? Impossível. Você não vai fazer isso se cair uma questão de trihibridismo na sua prova, você só vai ficar doido, né? Você não vai montar todas as combinações. Então, no dihibridismo, né, a gente pode fazer o quadrado ainda, é viável fazer, na hora da prova faz com bastante atenção, né? Une os gametas com bastante atenção, né? Ou faz isso aqui. A minha dica, né? É que eu trabalho melhor assim, vocês vão ver como vocês vão trabalhar melhor, é fazer assim, faz separado. Deu o genótipo lá para vocês, faz separado, né? Se aparecer isso aqui, né? Vocês não vão fazer, porque senão vocês vão ficar doido. Vai fazer o quê? O que eu acabei de falar. Trabalho com probabilidade, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, apareceu trihibridismo. O que a gente vai trabalhar? Gente, com, né, cálculos separados para cada alelo. Então, eu tenho um indivíduo aqui, ó, que é azão azinho com azão azinho, então eu já sei que é heterozigoto para o A, Bzão Bzinho, Bzão Bzinho é heterozigoto para o B, Czão Czinho, Czão Czinho. Então eu tenho um casal aqui, ó, que é heterozigoto para os 3 características. Faz o cruzamento para o azão azinho, olha lá, primeira lei de Mendel. Olha só, azão azão, azão azinho, azão azinho, azinho azinho. Mesma coisa para o B, ó, Bzão Bzão, Bzão Bzinho, Bzão Bzinho, Bzinho Bzinho. E para o C, mesma coisa. Tá? Porque eu tinha um casal aqui que era heterozigoto para as 3 características. Só que eu quero o quê, ó? Que esse casal dê... Qual que é a probabilidade de ter um filho azão, azão, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, tá? É isso que o exercício quer. Que seja um filho azão, azão, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho. Qual que é a chance desse casal que é heterozigoto para essas 3 características gerar um filho que tenha exatamente os alelos azão, azão, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho. O que eu vou fazer? Multiplicar as minhas probabilidades. Qual que é a chance de ser azão, azão? 1 em 4, 1 quarto. Qual que é a chance de ser Bzão, Bzinho? 2 em 4, né? 2 quartos ou, né, simplificando, meio. Qual que é a chance de ser Czinho, Czinho? Czinho, Czinho vai ser 1 em 4. Então, vou multiplicar 1 quarto do azão, azão, meio do Bzão, Bzinho, com 1 quarto do Czinho, Czinho, vai dar o quê? 1 em 32. Então, 4 vezes 2, 8, vezes 4, 32. Então, a chance, né, de ter essa combinação aqui vai ser 1 em 32. Fala, professora, mas como que é 1 em 32? Sendo que aqui tinha muito mais que 32 possibilidades. Porque aqui esse número já está simplificado, ok? Então, é 1 em 32 porque já está simplificado, daria um número maior. Gente, mas fazendo assim, não tem erro. Ficou em dúvida, não quer montar o quadrado de Punnett, mesmo para a segunda lei, faz os cruzamentos separados, que é sucesso, tranquilo? Próxima coisa, e a última coisa dessa nossa aula, é... Às vezes o exercício, e isso tem na apostila de vocês, vai pedir para vocês mostrarem qual que é o número de gametas que o indivíduo vai produzir. Então, por exemplo, olha só, vai dar esse indivíduo aqui, ó, azão, azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho, Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho. Esse é o indivíduo, ó, tô trabalhando com 1, 2, 3, 4, 5 características ao mesmo tempo, porque eu tenho 5 genes diferentes aqui, ó, 2 alelos para cada gene.
Então, aqui eu tenho 5 pares de alelos, ok? Então, eu quero saber, esse indivíduo aqui, ó, quantos tipos de gametas diferentes ele pode gerar? Já que eu estou estudando características separadamente, né? Então, cada característica está em um cromossomo diferente. Eu vou fazer o quê? De uma maneira rápida, tem uma formulazinha. Se ele der o genótipo de um indivíduo e quer saber quantos gametas esse indivíduo vai gerar, você pega a formulazinha é 2 elevado a n. Sendo que o quê? O N é o número de pares de alelos em heterozigose. Então, aqui está o número de pares de alelos em heterozigose. Então, por exemplo, aqui no meu exemplo, ó, azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezinho, dezão, dezão, ezão, ezinho. Quantos alelos eu tenho em heterozigose? 1, 2, 3. Então, meu N é 3. Eu vou fazer 2 elevado a 3, né? Que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eu tenho 8 possibilidades de gametas diferentes. Essa é a fórmula fácil de fazer. Porém, o vestibular não vai te dar a fórmula, né? Você tem que lembrar de alguma forma na cabeça. Então, 2 elevado a n vai ser o jeito que eu vou descobrir o número de gametas. E o n é o número de pares em heterozigose, tá bem? Aí, beleza, chegou na hora do vestibular, você vai pensar, puta merda, não lembro o nome, a formulazinha. É 2 vezes N, é 2 divididos por N, é em heterozigose ou em homozigose. A gente se esquecer, tá, dessa formulazinha 2 elevado a N, você vai ter que fazer o quê? Um trabalho à mão mesmo. É mais difícil, mas dá certo. Que é o quê? Eu ir separando gameta por alelo por alelo. Então, aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui que eu peguei, mas se fosse o exemplo aqui do indivíduo que foi dado aqui, azão, azinho. Então, pode ser um alelo com azão ou com azinho. Daí, seria azão com bezão, né? Azinho com bezão. Daí, pega o próximo, azinho com bezão com cezão, azinho com bezão com cezinho. Azinho com bezão, né? Ia separando um por um até chegar nas possibilidades. Aqui eu tô trabalhando, essa separação aqui, ó, for para 3 alelos só. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho. Então, Vzão, Rzão, Bzão, primeiro alelo. Vzão, Rzão, Bzinho, segundo alelo. Vzão, Rzinho, Bzão, terceiro gameta. Vzão, Rzinho, Bzinho, Bzão, quarto gameta. Tá? Isso aqui, você vai fazer o quê? Destrinchando isso aqui. Como que eu faria para esse aqui, ó? Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão. Azão, Bzão, Cezinho, Dzão, Ezinho. Azinho, Bzão, entendeu? Vai tendo que destrinchar. É muito mais difícil. O jeito mais fácil é lembrar que os gametas é só eu pegar quantos heterozigotos eu vou ter e elevar, né? Vai pegar o 2 e elevar a quantidade de heterozigotos, tá bem? Mas, gente, é bem específico também isso aqui, tá? Não é um conteúdo. Geralmente é muito mais provável cair para vocês os cálculos do que a quantidade de gametas. E vamos lá, gente, fazer um exercício da segunda lei, que eu acho que, né, para deixar claro aí para vocês. Esse exercício tá na apostila de vocês, não tô com a apostila aberta aqui no exercício, mas é um exercício da aula 10 de vocês, tá? Então, preste atenção aqui. É um exercício do Enem, né? E fala lá. A mosca drosófila, conhecida como a mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas, pois dois caracteres estão entre os mais estudados: o tamanho da asa e a cor do corpo. Gente, primeira coisa lá que eu preciso que vocês vão fazer, anotem, ó. Quais são as características que a gente está falando? Tamanho da asa, cor do corpo. Já escrevam isso, tamanho da asa, cor do corpo. Cada um condicionado por um gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial, que é pequenininha, é recessiva e a asa longa é dominante. O que eu fiz aqui, gente, ó? Escreve, ó, asa, Vzinho, vestigial, Vzão, longa. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e preta é dominante. Então, eu coloquei lá Czinho, cinza, recessivo, Czão, preta, dominante. Primeira coisa que vocês vão fazer no exercício, gente, esquematizar esse exercício. Então, asa vestigial é recessiva, já chama Vzinho de vestigial, de recessivo, e Vzão, que é longa, de dominante, Vzão, Vzinho.
Cor, já falou cinza recessivo, escreve Czinho de cinza recessivo. Czão, né, que é o dominante, é o preto. Beleza. Primeira parte aqui, foquem nessa primeira parte aqui, esquematizei o meu exercício. Agora eu já sei que Vzinho é vestigial, Vzão é longa. Czinho é cinza, Czão é preta. Da onde eu tirei essas nomenclaturas? Da minha cabeça e da regra, né? Agora, se você quiser chamar de vestigial de Pzão e de longa Pzinho, tá bem. Mas, né, sempre coloca lá, letra recessiva, letra minúscula para recessiva, letra minúscula para dominante, para vocês se identificarem na hora de fazer o exercício. Olha lá, um experimento foi realizado o cruzamento entre indivíduos heterozigotos para as duas características, na qual foi gerada 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Olha só, esse exercício é muito completo. Primeiro lá, vamos por partes. Fala que o que foi feito um cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Então, eu peguei o heterozigoto para cada característica. Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Né? Como que eu vou fazer? Eu vou resolver por probabilidade aqui para vocês verem. Faz o cruzamento primeiro com o alelo V. Então, Vzão, Vzinho, vezes Vzão, Vzinho. Então, ficou Vzão com Vzão, 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 Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 3 mosquinhas com a asa longa e uma mosquinha só com a asa curta. 3 para 1, 3 quartos com asa longa e 1 quarto para asa curta. Aí, eu vou ter o que aqui também? Olha só, Czão, Czinho vezes Czão, Czinho. Então, eu vou ter o quê? 3 indivíduos com a asa preta para um indivíduo com a asa... 3 indivíduos pretos para um indivíduo cinza. Tá errado aqui o meu slide, né? Mas não tem problema. Então, aqui eu vou ter 3 para 1. Olha que o exercício pediu pra gente. Qual a quantidade de moscas esperadas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Se os fenótipos eram heterozigotos, olha só, se os genótipos dos parentais eram heterozigotos, né, Vzão e Czão, então tinha pelo menos um alelo dominante de cada um, eu já sei que os meus parentais são o quê? Asas longas e cor preta, né? Aqui não é asa, tá, gente? É o corpo cinza, é cinza. Então, e cinza com Z. Então, é asa longa e cor cinza. Então, ele quer saber o quê? Desses 288 moscas que surgiram, quantas dessas 288 moscas são o quê? Moscas com asa longa e cor preta. O que eu vou fazer? Vou somar. Se eu tenho 3 quartos de asa... Multiplicar, na verdade, né? 3 quartos com asa longa e 3 quartos com preto. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 9 em 16. É o que mesmo? Vamos voltar lá? 9 em 16, gente, é a quantidade de ervilhas que eu tenho com características totalmente dominantes, né? Então, aqui no meu exercício, eu posso falar o quê? Vamos chegar lá. Se em 16 indivíduos eu vou ter sempre 9 com todas as características dominantes, em 288 eu vou ter o quê? X. É uma regrinha de 3. Ou eu posso colocar 9 em 16 vezes X sobre 288. Olha só. Então, vai ser aqui, ó. 9 em 16 vezes 288 vai dar um total de 162. Vai ter alternativa lá com 162. Dessas 288 moscas, 162 têm o mesmo fenótipo que os pais, que são pretas e têm asas longas, ok? Como poderia ser feito também, gente? Feito lá o quadrado de Punnett, tá? E depois vocês iam chegar em 9 em 16, do mesmo jeito, né? E daí a sacada que vai te dar um total de moscas, né? Ou um total de frutas, de abóbora, de ervilha, o que for utilizado lá. Vai dar lá um total. Você vai pegar sempre lá o total da proporção da lei e multiplicar pela quantidade que o exercício deu. Então, se em 16
mosquinhas eu tinha 9, que é totalmente dominante, e em 288 eu vou ter x. Sempre termina com a regra de 3. E vai dar 182. Beleza, gente? Então, pessoal, estamos encerrando aí mais uma aula, tá? Encerrando a aula 10. Lembrar, então, sempre que segundo a lei de Mendel, a gente está trabalhando com 2 ou mais características ao mesmo tempo e elas não estão ligadas, ok? Elas são independentes. Por isso que tiraram essa sacada aí desse meme, né? Que lembrar que o quê? Não é porque os fatores, né, estão presentes nos geração parental que eles vão estar presentes nos filhos, né? Então lá, numa ervilha, por exemplo, verde, uma ervilha lisa e amarela, ela pode conter os genes para a ervilha verde e rugosa. Então não é porque os pais realmente não estão expressando a característica que ele não pode ter filhos com aquela característica. Deu pra entender? Entendeu? Não é porque os pais não apresentam aquela característica que eles não têm o alelo. Às vezes o alelo é recessivo e vai aparecer só no filho. Então, do pai o alelo está escondido lá, porque ele tem um dominante, mas ele porta o alelo recessivo. O alelo recessivo vai aparecer só no filho. Beleza, gente? Espero que tenha dado para vocês compreenderem. Semana que vem tem aula de exercícios, não percam, tá? Façam os exercícios, procurem a gente. E é isso aí, galera. Bom estudo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.